Salve, gente boa! Alisson Ribeiro para mais um podcast Vender e Vencer. Como é que vocês estão? Tudo bem? Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever. Esse aqui é um canal onde a gente fala sobre empreendedorismo, vendas e muitas outras informações relativas a isso, tá? Hoje nós estamos aqui com uma pessoa fantástica que eu conheci há pouco tempo, mas tem tudo a ver aqui com tudo que nós falamos. Ele é um psicólogo, ele é de hipnose, programação neurolinguística, palestrante, treinador comportamental e, claro, vendedor também. Eu estou falando do meu amigo Thiago Beltrán. E aí, Alisson? Falei certo seu nome? Thiago Falou Beltrán. Thiago, isso, certinho, Thiago Beltrán. É isso aí, Thiagão. O Thiago eu conheci ele tem poucos dias, né? A gente estava fazendo um curso juntos aí, Sim. Um curso muito legal de storytelling do nosso amigo Alexandre Camilo. E a gente se conheceu lá, batendo um papo no cafezinho, percebi que tem tudo a ver aí o que o Thiago faz, né? Thiago, sua experiência, aquilo que você faz com aquilo que a gente se propõe aqui, com vender e vencer. E aí, como é que você tá, meu querido? Tô bem, cara, tô muito feliz, agradeço o convite aí. A gente conheceu realmente recentemente e foi muito legal as trocas que a gente pôde ter um pouquinho no café, ali nos intervalos, falando sobre empreendedorismo, vendas e tal. E a ideia já bateu muito, né? Uhum. Então eu tô muito feliz, muito agradecido de estar aqui fazendo parte hoje do podcast aí, podendo ter essa troca contigo. Show. Você começou com psicologia, você estava falando, né? Você se formou em psicologia. Se eu pensar mesmo assim, a minha questão com vendas começou bem cedo, porque quando eu tinha uns 8, 9 anos ali, a minha mãe fazia salgadinhos. Então minha mãe trabalhava em casa de família e tal, e também fazia salgadinho para vender. Eu pegava a bicicleta e saía para vender para os vizinhos. Minha mãe perguntou se quer comprar e tal. E aí depois eu comecei eu querer fazer alguma coisa, comecei a fazer gelinho, né? Gelinho, geladinho, alguns lugares chamam de sacolé, enfim, para vender também, muito moleque. Essas foram minhas primeiras experiências. E meu primeiro trabalho foi numa loja que eu comecei entregando panfleto na rua, de 13, 14 anos, uma loja de surf. E eu entregando o panfleto e falava, cara, esse negócio de entregar panfleto, né? Pô, será que eu vou fazer a vida inteira isso? Porque não vejo resultado e tal. Falei, eu vou começar a conversar com as pessoas. E extremamente envergonhado, eu era extremamente envergonhado. Comecei a desafiar essa vergonha e comecei a falar com as pessoas, vai lá, tem umas roupas legais, mais baratas e tal. E as pessoas começaram a ir e falar de mim, ele me chamou para ser vendedor. Então foi o primeiro contato aí. Mas aí depois aquela coisa, né? Passei para trabalhar como office boy, depois fui para administrativo ali, assistente, área contábil, administrativo, financeiro, que eu odiava. E aí só que nessa eu fui crescendo numa empresa que eu trabalhava, eu trabalhei na área contábil, depois fui para a área financeira ali, mas não curtia muito. E aí entrei na faculdade de psicologia, meio de gaiato, que não estava muito sabendo o que eu queria, mas assim, acertei sem querer, porque desde o começo eu amei muito a faculdade, já gostava de conhecer sobre a mente, o comportamento humano. E quando eu estava para terminar a faculdade, eu saí dessa empresa e um amigo me fez uma proposta para trabalhar no mercado imobiliário. E aí quando eu comecei ele chegou e falou, Thiagão, você sempre falou que ia trabalhar com vendas, que você gosta e tal. E eu tô trabalhando numa house de uma incorporadora, na empresa de vendas de uma incorporadora de imóveis aí. E se quiser eu posso arrumar um lugar para você como corretor, porque eles são autônomos, então você não vai ganhar R$1. Mas se você vender, a comissão é legal. Então você pode fazer o teste, pode continuar mandando seus currículos aí e tal. Eu falei, vou testar. E eu lembro que eu em 20 dias eu fiz minha primeira venda. E quando eu fiz minha primeira venda, foi 3 vezes mais o salário que eu ganhava, a comissão. Falei, é isso, vou ficar rico, né? E aí eu lembro que eu já troquei de moto na época, só que depois eu fiquei 3 meses sem vender nada. Eu falei, opa, não é tão simples. E aí nesse período eu tive a oportunidade de fazer um treinamento de vendas, um treinamento de técnicas de vendas, negociação. Quem ministrou esse treinamento foi a incorporadora que eu trabalhava, eles contrataram a Yasaka, que é uma empresa de consultoria, educação comercial, desenvolvimento de pessoas. E aí eu fiz esse treinamento e lá me despertou um negócio. Falei, cara, isso é fantástico. Então, eu consegui unir essa questão da psicologia, do comportamento, com a questão de vendas e fiquei apaixonado assim. E comecei a aplicar muito.
E aí me tornei um dos campeões de vendas na empresa. Aí depois eu pude gerenciar, treinar equipes. Passei por todos os altos e baixos que a gente sabe que tem em vendas. A gente conversava um pouquinho aqui da questão do emocional, como abala. Então, às vezes você tá campeão, às vezes você tá deixando de vender e isso abala. Então, passei por muitos altos e baixos nesse caminho. E fui buscar outras formações. Foi aí que eu fui buscar a programação neurolinguística. Então, fiz toda a formação em programação neurolinguística. Depois vim trabalhar como trainer também, ministrando as formações aí de programação neurolinguística, coaching, constelação familiar, vários cursos de vendas, enfim. Tô terminando uma pós focada para a parte de vendas, negociação, resultados de alta performance. Então venho de alguns anos nessa pegada de vendas aí. E aí o bichinho picou, me apaixonei. E desde 2016, que além de trabalhar com esses processos de vendas, trabalho desenvolvendo equipes também. Então com formações, treinamentos na parte de vendas, negociação. Então, rapidamente, assim, foi um pouquinho da minha história. Que legal, cara, que legal. Agora, o que me chama a atenção você falar, quer dizer, você foi lá, vendeu um imóvel, né? Uhum. Ganhou ali 3 vezes o que você estava acostumado a ganhar no mês, não é? Sim. Só que aí depois aquilo parou por ali. Sim. Você vê, muitas pessoas, até pessoas que estão agora nos assistindo, e eu também já passei por isso, de ter essa experiência frustrante, né? De você vai lá, experimenta um ganho legal e depois você fica naquele vácuo, né? Você depois aquilo não continua, não tem uma continuidade, né? Não tem uma recorrência. Sim. Aí é quando a gente, muitas pessoas se afastam da profissão de vendas, né? Por quê? Porque começa a achar que venda tem a ver com ter sorte. Sim. Né? Ah, deu certo, não deu certo, tive sorte, não tive sorte. Só que o que você fez? Você foi buscar o aprimoramento, você foi buscar a profissionalização, você foi buscar a técnica, né? Sim. Aqui, Thiago, no Vender e Vencer, a gente fala vender tem a ver com a parte técnica, que é o hard skill, né? Que é a parte do treinamento, do técnico da venda, né? Sim. Você saber abrir uma venda, fazer uma demonstração, fazer uma quebra de objeção, um fechamento, a parte técnica aí. Sim. Depois você tem o vencer, que é até mais importante, ele tem um peso de 75%, 80%, a gente costuma dizer, que é a parte comportamental. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, que você falou muito aí, né? De técnicas de a PNL, hipnose, a gente vai conversar sobre isso. Mas você vê, cara, a gente tem a mania de falar assim, se treinar fica bom, né? Se visitar, vende, se treinar fica bom. E tem muita diferença mesmo, né? A pessoa que vende e assim faz as coisas meio que, entre aspas, nas coxas, né? Ou o cara que se aprimora, que aprende. Como é que você tem visto isso na sua experiência, assim, para você e para o pessoal que você treina? Essa diferença entre o cara que enxerga isso como uma profissão e treina e se aprofunda e se aprimora e busca conhecimento. Como é que você tem percebido as pessoas que entram no treinamento, como que elas estão antes, como fica depois, os resultados, como é que tem sido? O que eu vejo, Alisson? Se a gente dividir, tem 2 grandes grupos, assim, três, na verdade. Né? 3 grandes grupos que a gente pode dividir assim, lógico que se a gente for abrindo tem mais possibilidades, mas 3 grandes grupos. Então você tem aquela pessoa, eu gosto de fazer analogia com o jogador de futebol. Então você tem aquele jogador que ele é raçudo, que ele é aquele jogador que ele vai pra cima, às vezes ele não tem tanta técnica, tanto talento, mas o cara tem raça, ele vai pra cima, ele briga e tal, não desiste ali, né? E geralmente a torcida até curte esse tipo de jogador, mas às vezes não é um cara tão habilidoso. No outro extremo, às vezes você tem aquele cara extremamente habilidoso, que é aquele cara que, às vezes a pessoa até fala, né, nasceu com um dom. Eu não acredito muito nessa questão de dom, acho que é algo que a gente pode até aprofundar depois. Mas enfim, é uma pessoa que você vê que tem uma habilidade, só que parece que não tem vontade. Aquela pessoa que a torcida geralmente fica pé da vida porque você fala, caramba, o cara tem um talento, sabe jogar, mas parece que não quer, né? Você acha que não existe o vendedor nato? Tem aquela pessoa que fala, o cara nasceu pra isso, o cara é nato. Então, eu acredito que a gente nasce com algumas predisposições. Então, tanto de genética quanto o ambiente que você vai vivendo, né, com seus pais, enfim, quem te criou ali, as coisas que você vai vendo, ouvindo, sentindo, isso vai criando quem é você, que para algumas pessoas proporciona uma certa facilidade para isso. Mas o resultado em si, eu acredito muito que ele está nesse terceiro grupo, que é aquela pessoa que busca o conhecimento, a habilidade e tem garra, e tem gana, e tem essa mentalidade. Fazendo uma analogia, eu traria um Cristiano Ronaldo. Sabe, aquele cara que você vê que ele tem o jeito ali, o certo talento, ele tem o esforço, ele tem a mentalidade, eu quero muito e busca aquilo.
Então, eu acredito sim que tem pessoas com mais facilidade, mas eu não acredito que isso é determinante. Eu, por exemplo, quando mais jovem, assim, né, adolescente, era extremamente envergonhado. De ser aquele que sentava no meio da sala. Não era nem o nerd estudioso da frente, nem o bagunceiro do fundo. Então, eu sentava no meio para não ser visto. Extremamente para não se misturar, assim, poucos amigos, vergonha de falar em qualquer lugar que eu chegava. Só que isso eu fui buscando desenvolver, eu queria desenvolver. Então, a primeira experiência, por exemplo, muito marcante foi essa questão que eu falava quando eu entregava panfletos na rua e eu comecei a desafiar minha vergonha para falar com as pessoas. Pô, vai lá. Foi um esforço tremendo, porque eu era extremamente envergonhado. E aí eu fui buscando isso. Pô, e hoje eu já ministrei palestra para 1.000 pessoas ao vivo, uma vez online para 7, 8 mil pessoas acompanhando, treinamentos aí quase toda semana para 20, 30, 40 pessoas. Hoje é natural, mas não era. Eu fui buscar desenvolver isso. E talvez existem pessoas que talvez tinham muito mais facilidade do que eu, porém, por não buscar técnica, não buscar o treinamento, não desenvolver, continuam naquele mesmo nível e talvez hoje eu consiga me comunicar melhor do que essas pessoas, exatamente porque eu busquei isso. Então, até trazendo essa questão, por que eu falei que eu não acredito muito em dom? Porque, para mim, a visão de dom que eu tenho é que é algo que você gosta tanto, para você faz tanto sentido aquilo, é tão prazeroso você buscar se desenvolver naquilo que não é um peso. Então, por exemplo, eu gosto muito de música. Então eu toco violão, guitarra, né, alguns instrumentos aí, baixo, bateria e tal. E aí, às vezes você tá tocando em algum lugar, algumas pessoas dizem, nossa, você tem o dom, você tem o talento. Só que ninguém viu quando eu comecei. Ninguém viu as horas que eu fiquei no quarto lá, né, fazendo aquele barulho. Só minha família, minha irmã queria ver TV, eu com o violão batendo lá, tentando tirar um som. Então, e aí hoje as pessoas veem o resultado. Eu gosto muito, o Cortella fala sobre isso, né? Ele fala que, tipo, às vezes as pessoas vêm na maior das boas intenções, querer elogiá-lo, falam, nossa, você tem o dom da palavra, da oratória. E ele fala, pô, dom? Isso soa como se você recebesse aquilo de graça. Pô, eu já li milhares de livros, já milhares de horas de palestras, de aula, de estudo para chegar no nível que eu cheguei. Um aprimoramento de anos e anos. Exato, e às vezes alguém chega e fala, tem o dom. Você mesmo, né? Vem aí de 20 anos de vendas, sabe? Pô, talvez tinha uma predisposição, mas apanhou muito. Teve que insistir muito, que você falava, às vezes você ficou um tempo sem vender ali, tem pessoas que já desistem, falam, é sorte e tal. Geralmente quem persiste é quem consegue ter resultado. Que é isso, o emocional, e você busca, estuda e treina e desenvolve e erra. Esse é o caminho, eu vejo assim, né? Isso me remete àquela coisa, né, Thiago, de talento versus esforço. Às vezes você tem um cara que ele é mais talentoso e ele, de repente... Eu creio que o esforço até vence o talento, cara. Sim. Sabe? Porque, veja, se você é um cara que se acha assim talentoso porque você fala bem, você tem um carisma natural, você percebe que você conversa um pouquinho, você já persuade as pessoas com facilidade, tem uma facilidade para persuasão e essa coisa toda, tem uma ginga, um jogo de cintura, um jeito de falar que convence fácil e tal. A pessoa tem um talento, não vou dizer o talento para venda, mas um talento para comunicação, um talento social, uma facilidade com pessoas e tal. E às vezes o cara se gaba de ser assim, se sente muito autoconfiante, não se aprimora e fica meio que na zona de conforto dele. Vem um outro cidadão que às vezes não tem lá essa facilidade toda, ele pelo menos não se vê dessa forma, e o cara, cai pra dentro no estudo, vai se aprimorando, vai fazer cursos e vai não sei o quê. E com certeza eu imagino que esse cara mais esforçado tem mais resultado, né, cara? Imagina ou não, a gente tem visto isso mesmo no dia a dia, né? Cara, treinando pessoas, vendo na minha vida, isso pra mim é muito claro. O esforço ele ganha de qualquer talento. Porque é isso, o talento é essa predisposição, mas existe um nível. Então, trazendo até pro futebol, por exemplo, se a gente for olhar lá antigamente, eu gosto muito de às vezes ficar vendo vídeos antigos e tal, você pega o Garrincha, é um cara que ele veio contra todas as probabilidades. Segundo a ciência, segundo a medicina, o cara tinha a perna torta, fisicamente ali ele não tinha como ele ser um grande jogador. E o cara fez o que fez. Então, mas também existem outros exemplos que o Michael Phelps, por exemplo. Você olha a biologia, a fisiologia dele, parece que foi feita para aquilo. O corpo, a envergadura, o tamanho, tudo. Porém, a determinação e o treino fizeram que ele chegou onde chegou. E aí que eu penso, né? O esforço, ele consegue ganhar de qualquer talento. Agora, quando você une os dois,
A pessoa já tem o Aí talento, não ali, tem uma pra predisposição, ninguém, né? e se esforça, e se dedica, e treina, e desenvolve, ela dificilmente você consegue alcançá-la. Chega a níveis muito... se distancia muito do médio, do comum ali, né? Da mediocridade na área dela, porque ela já tinha uma predisposição e foi buscar melhorar isso. Então, eu acredito muito nessa questão que sem esforço, sem busca, sem querer desenvolver, a pessoa não consegue realmente... Agora, Thiago, indo aqui pro lado do esforço, vamos cavar um pouco mais fundo aí. O que acontece? A gente percebe que tem um cara que de repente tem um certo talento, talvez nem tanto, e também o cara é esforçado, ele quer muito, se esforça, mas você percebe que o cara patina, o cara não vai, sabe, tenta, não tá indo, não consegue. E é como se tivesse uma força invisível ali que atrapalha o cara de realizar. E aí é que a gente entra na questão dos nossos treinamentos comportamentais. Aqui a gente tem mania de falar uma coisa chamada 5 Ds da vida abundante, né? Que é o primeiro D, é o D da descoberta. Então a primeira coisa, então essa coisa do cara tá tentando e não tá conseguindo é porque falta autoconhecimento. O cara não entende, por exemplo, o que você falou agora de constelação familiar, né? Às vezes o cara não entende o que uma falta de perdão para um pai, para uma mãe pode significar na trava da vida dele. O que tem a ver, né? Eu tenho uma mágoa lá do meu pai, lá da infância, porque meu pai se separou da minha mãe, porque, enfim, qualquer coisa que possa ter acontecido na história da pessoa, né? Sim. O que isso pode ter a ver com o fato de não estar vendendo bem, né? Então, olha, vai aí. Então, quer dizer, autoconhecimento, eu saber o que se passa dentro da gente, dentro de mim. Depois que é a descoberta, né? Primeiro D. Depois você vem da descoberta, vem o desbloqueio. Que é igual você tem no médico, você tem o exame e depois você tem o tratamento. Sim. Então, primeiro eu preciso fazer o exame, ter o autoconhecimento, depois eu começo a fazer o tratamento, que é o desbloqueio. Aí é que entra a imersão, vender e vencer, os seus treinamentos, aí que entra essas técnicas que nós usamos, PNL, né, hipnose, constelação e por aí vai. Então, vem os desbloqueios, né? Quando você se autoconhece, se desbloqueia, né, descoberta e desbloqueio, aí você começa a decolar. Aí começa a rampar. Aí o cara começa a performar melhor. Sim. Porque, inclusive na aviação existe um conceito de envelope. O que é envelope de voo? Né? Envelope de voo é o tanto de peso que a aeronave pode ter para ela poder decolar e planar e voar com segurança. Quando o avião está mais pesado do que o recomendado, do que aquilo que é o correto, ele vai ter, primeiro que vai ser menos seguro, vai performar menos o voo e pode até cair. Né? Até a questão de quantidade de combustível, tudo isso é calculado. A gente emocionalmente também é assim. Sim. O cara tá com a mágoa, tá com ressentimento, tá com coisas mal resolvidas dentro de si, autoimagem, etc, etc, ele tá pesado. Né? A pessoa tá pesada, então tem que ficar leve. Então, quando você fica leve, você, né, que é o desbloqueio, fica leve e aí você decola. Decolou, você começa a desfrutar. Você começa a desfrutar e você começa a viver os resultados do que a sua decolagem trouxe para você. Você começa a ganhar dinheiro, você começa a performar, as coisas vão andando, né? E por fim, é você transbordar, que a gente chama aqui, para falar na letra D, distribuir, que é transbordar. Você começa a ensinar outras pessoas, você começa a transmitir isso para outras pessoas. Jornada do herói, né? Sim. Você começa a voltar lá atrás, pegar aquela pessoa que tinha dificuldade que você tinha e vem trazendo. Que é basicamente o que a gente faz aqui no Vender e Vencer. A gente ajuda outras pessoas a se desbloquear nisso que a gente também já viveu, né? Você falou de hipnose, né, Thiago? Eu vou perguntar também de programação linguística, mas de que modo que você consegue usar? Me dá algumas situações onde você pode encaixar a hipnose na venda. Como é que é isso daí? Como é que você encaixa aí? Eu sou apaixonado pela hipnose, até pela questão do... Eu sou apaixonado pelo cérebro humano, pelo comportamento. E quanto a nossa mente é fantástica e ela pode criar coisas que nos possibilitam várias coisas e até também atrapalhar em muitos momentos, dependendo da forma como você vê. E o que eu vejo? A hipnose em si. A hipnose, existem algumas linhas, é até desafiador as pessoas tentarem explicar a hipnose, explicar a hipnose, porque tem linhas diferentes de forma de explicação e de visão e até na linha de estudar. Mas tem algumas linhas, por exemplo, trazem que a hipnose é o quão você consegue alterar a realidade da pessoa através da sugestão.
Então, de uma sugestão, tanto que a gente vê aqueles shows de hipnose de entretenimento, de palco, vai comer a cebola achando que é uma maçã, esquece um número, esquece o nome, que realmente são fenômenos que acontecem, que são reais. Lógico, para uma parcela da população que tem esse nível de alucinação, de sugestionabilidade, que a gente fala, de conseguir entrar nesse processo, mas existe sim. Mas olha que maluco, então, através de uma sugestão, primeiro você cria uma conexão com a pessoa confia em você e ela quer ser hipnotizada. Acho que é interessante tirar alguns preconceitos aí sobre hipnose, porque às vezes as pessoas acham que aquele bem dormido, que eu vou chegar e vou hipnotizar a pessoa sem ela querer, ter o controle sobre ela, que ela fique inconsciente, isso não existe. Então é importante trazer isso, que durante todo o processo de hipnose, seja num processo de hipnose terapêutica, com uma ferramenta no processo terapêutico, ou em hipnose de entretenimento, de palco, a pessoa não fica inconsciente. Ela tá ali porque ela quer, ela não vai fazer nada que fuja dos valores dela, enfim, isso é muito importante. Inclusive, né, Thiago, desculpa. Que isso? Inclusive, na verdade, a gente não hipnotiza a pessoa é que se deixa hipnotizar, Exato, não é isso? Exato. Então, a pessoa quer participar daquele processo, mas olha que louco, através da comunicação, a pessoa quer participar daquilo e ela consegue, através de uma sugestão do hipnotista ali, ela esqueceu o nome dela, ela não conseguiu falar, um comando para o cérebro que ela não consegue lembrar o nome, algo tão básico para nós. Então olha o que a comunicação é capaz. É como que eu vejo isso no processo de vendas. Se você for olhar a hipnose, ela tem todo um processo, ela tem todo um caminho ali para você conseguir gerar essa hipnose. O primeiro é a confiança. A pessoa precisa confiar no hipnotista, realmente para querer. Como assim? Eu quero ser hipnotizado por você, eu quero passar por esse processo, passar por essa experiência. Então precisa ter essa conexão, que a gente fala muito em vendas, esse rapport, esse aceitar. Então já começa por aí, dessa conexão. E vendas, tem um conceito da neurociência que eu gosto muito, que é o efeito de priming, que é o efeito de pré-ativação. Então qualquer estímulo externo, até interno, que faz com que você tenha determinada ação, comportamento ou pensamento. Então um exemplo simples, você está lá vendo TV um dia, uma sexta-feira, e aí passa um comercial de pizza. E você olha, tem água na boca, você fala, pô, acho que eu pedi uma pizza. E aí você vai e liga para pedir uma pizza. Então, um estímulo visual e auditivo ali da TV te despertou um desejo, que disparou dopamina no seu cérebro, que fez com que você ligasse para comer uma pizza. A gente vive isso o tempo inteiro. O tempo inteiro o que a gente está vendo, ouvindo, sentindo, está influenciando a gente de alguma maneira a ter uma emoção, uma sensação. E vendas, a gente trabalha com esse efeito prime o tempo inteiro, assim como na hipnose. Você prepara o terreno ali, a forma como você está falando, a forma como você está conduzindo, vai fazer com que você tenha determinado resultado. Então, trazendo no processo de vendas, o vendedor, quando ele tem essa clareza que a venda não é só quando ele fala assim, está assinado, mas desde o primeiro bom dia, no primeiro contato que ele teve no WhatsApp, por e-mail, no telefone ou presencialmente, a forma como ele falou, isso está despertando um efeito prime no cliente. Uma pré-ativação, de alguma forma, ele despertou, ele pode ter despertado no cliente de olhar e falar, cara, não sei porquê, mas eu gostei do Alisson. O jeito dele me passou confiança. De alguma forma, através da forma o que você falou, como falou, despertou essa segurança. Gerou esse efeito priming de o cliente olhar e falar, gostei dele, eu senti segurança para lidar com ele. Ou o inverso. Não sei porquê, esse Alisson, a forma que ele falou, não me deixou seguro. Por quê? O seu bom dia, a sua tonalidade, o que você falou, tá tudo interferindo nesse processo. Então, para mim, as coisas se conversam muito. Então, mesmo a gente for falar de PNL, a hipnose, esse processo conversacional do funcionamento do nosso cérebro em resposta aos estímulos e à interação com o meio, vai interferir totalmente no resultado positivo ou negativo da venda. E aí vem até antes. Se a gente falar, trazendo essa questão emocional que você trazia, que seria 75% a 80% do resultado de um vendedor. A forma como ele se sente. Então, a pessoa que está insegura, está com medo, o que ela passa? Então, através da expressão corporal dela, está falando, os ombros já vão ficar mais caídos, ela já talvez gagueje mais na forma de falar, ela transmite essa insegurança, ela está gerando um efeito prime para o cliente olhar, não sei porquê, acho que essa pessoa não está confiante. Então, muitos vendedores acham que vender é falar. Mas quando a gente começa a ir a fundo, olha quanta profundidade que tem um processo de convencimento na questão de vendas. Né?
Exatamente. E você estava falando de hipnose, né, Thiago? Na verdade, tem pessoas que falam, eu não me deixo hipnotizar, eu nunca fui hipnotizado, nunca tive uma experiência de hipnose. Meu, já teve, você que dirige, né? Já teve vezes que você dirigiu de um ponto A até o ponto B, que de repente é um local onde você está acostumado muito a ir, indo para o trabalho, algum lugar onde você costuma ir com frequência. Você chega no lugar e você não lembra nada do caminho que você percorreu. Você dirigiu meio que no piloto automático. Isso por si só é um tipo de estado hipnótico, né? Porque a nossa mente, ela tem essa... A gente está o tempo todo se hipnotizando. Você está assistindo um filme, você some um pouco, assim, você esquece que você está ali na sala de cinema ou na sala da sua casa, enfim. Então a hipnose é uma coisa natural, é um estado que nós nos colocamos por várias vezes ao longo do nosso dia, não é isso, Thiago? Sim. Isso é uma das teorias, né? Que eu falava de como explicar a hipnose. Uma das linhas vai muito para essa linha de teoria de estado. Então a hipnose é o que? É um estado. Então quando você entra nesse estado de atenção plena, de um foco ali, que você perde noção do tempo, né? Que você acaba... como você trouxe, está dirigindo, poxa, eu nem sei, eu nem vi o caminho que eu fiz, o que aconteceu. Como é que eu cheguei aqui? Como é que eu cheguei, você vê TV, e quando você vê, tá assistindo algumas séries lá, quando você viu, passou 3, 4 capítulos da série, você precisava ter ido dormir, que você vai trabalhar no dia seguinte, mas você entrou naquele estado. Então uma das teorias da hipnose é essa teoria de estado, que é um estado que a gente se coloca e que, como você trouxe, é natural, todo mundo entra nesse estado em algum momento da vida. Hoje o celular, que é algo mais hipnótico que o celular, você pega, vou dar só uma olhadinha no Instagram. Quando eu vi, passou lá meia hora, 40 minutos, 1 hora, e você ia ficar 5 minutinhos. Então você entrou naquele estado. Você entra no Instagram para procurar lá um contato de alguém, responder a uma mensagem que você lembrou que faltou responder. De repente você vê a notificação do Instagram. Aí você entra. Aí você vê que alguém curtiu. Você fala, não, quem essa pessoa curtiu? Aí você clica para abrir a conta da pessoa. Daí a pouco aí você também já vê uma notificação de um e-mail que chegou. Aí chegou o e-mail, você clica no link. Quando você pensa que não, você tá 40 minutos ali, cara, e você não viu passar o tempo. É passou, incrível. Você nem percebeu e... É incrível. E geralmente não conseguiu resolver nada, porque você ficou pulando. E você esqueceu do que você tinha vindo fazer inicialmente. E depois você lembra outro dia, você fala, putz, aquela pessoa, eu tinha ido para responder, não respondi, não sei o quê. Isso me aconteceu já diversas vezes, cara. Bom, hipnose, né? Então, na venda, você consegue, por exemplo, a hipnose conversacional, né, Thiago? Você vai usando palavras também, né? Você vai sugestionando o cliente, né? Toda palavra, ela vai gerar, como trazia a sua palavra, a forma de você falar, ela vai gerar esse efeito prime. Então, na hipnose também a gente estuda muito essa questão da sugestão, da forma como você fala, essa hipnose conversacional, que é o quê? Para despertar algo na pessoa. Você pode criar imagens, né? Porque como é que a mente nossa funciona geralmente? Você cria imagens na mente da pessoa. Até agora a gente estava no curso lá do Storytelling, foi interessante o Alexandre trazer aquela coisa de que às vezes a gente admira o artista, né? O ator que decora textos longos. E aí eu percebi ali interessante que acontece com o ator. Por que ele decora textos longos? Na verdade, ele tem imagens na cabeça dele. Ele não tem aquele texto, assim, textualmente, né? Palavra por palavra. Ele tem as imagens, né? Na mente, ele vai falando o texto ali, meio que improvisando também na hora, não é? Sim. Porque ele já tem aquelas imagens na mente. Então, quando você está vendendo, você pode ir sendo esse diretor que vai formando imagens na mente da pessoa, né? Porque a gente tem um conceito da PNL que eu gosto bastante, que é a trilogia da mente. Trilogia? A trilogia da mente que é quase como uma linguagem de programação da nossa mente. Como se tudo que você gosta, não gosta, ama, odeia, suas crenças, como se ela tivesse essa trilogia. Que é o quê? Então, uma ponta dessa pirâmide é a representação interna. Então, que são o quê? Os sons e as imagens associadas a uma experiência. Então, se eu falar para você, por exemplo, você gosta de moto? Eu, particularmente, não. Não gosta. Quando você pensa em moto, quais são as primeiras imagens que vêm na sua cabeça? Eu penso em perigo. Eu penso em perigo. E aí as imagens que vêm para você sobre esse perigo, que imagens que são? Eu penso trânsito, perigo, eu penso em uma coisa...
você está trazendo algo que é interessante, que é um outro ponto da pirâmide, que é a linguagem, que é o significado. Então, o que é o perigo? É um significado, é uma linguagem. Mas associado a isso, que é um dos pontos da pirâmide, tem imagens. A gente pensa em moto, como você trouxe o trânsito, talvez, quando você pensa, talvez já venha o trânsito ali, talvez já venha imagem de acidente, ou enfim, a moto passando do seu lado, mas existem várias imagens associadas a essa experiência, quando você pensa. E aí você pensa nisso, existem sons associados a essa experiência também. Tem gente que vai pensar na buzina da moto, no barulho da moto batendo, do acidente, enfim. Então a representação interna são essas imagens e sons associados à experiência. Num outro ponto da pirâmide, dessa trilogia, tem a fisiologia. Que é o quê? Então, o que você sente quando você pensa em moto? Então tem pessoa que, nossa, eu sinto um frio na barriga, eu sinto medo. Por quê? Essa moto está associada com essa fisiologia. E o terceiro ponto da pirâmide é o que eu trazia, que é a linguagem. Toda experiência só tem um significado porque tem um significado linguístico. Então a moto é perigoso. Moto é... Por exemplo, eu gosto de moto. Então, quando eu penso em moto, as imagens associadas à moto, eu já vejo estrada, já imagino uma estrada livre, eu imagino aquele trânsito e eu passando no meio do corredor rapidamente, ouço o som do motor da moto. E aí, qual que é a minha sensação de liberdade? Assim, eu sinto uma leveza. Moto é o quê? Moto é vida, moto é liberdade. Essa é a minha trilogia com relação à moto. Você percebe que a moto, ela é a mesma. É a mesma. Só que o significado que cada um traz, ele é totalmente diferente. E no processo de vendas, só que aí que é interessante também, a gente entender que essa trilogia não é algo... programei o meu cérebro, é até um termo que o pessoal usa muito, programação e reprogramação do cérebro, que, por exemplo, a neurociência não curte muito essa nomenclatura de programação. Mas enfim, a gente está o tempo inteiro modificando as nossas estruturas cerebrais ali, comportamentos. E essa trilogia pode ser mudada. Tanto que você pegar uma pessoa que tem um trauma de alguma coisa, ela tem essa trilogia. Então, uma pessoa que tem fobia de barata, ela tem essa trilogia da barata. Então, ela tem imagens associadas à barata, som, ela tem uma fisiologia, ela tem uma linguagem. Tanto que a maioria dos processos terapêuticos vai trabalhar com a ressignificação. Que é o que? Trazer um novo significado para aquilo. Alguns vão através da linguagem. Então, por exemplo, a psicanálise. A psicanálise trabalha a cura através da fala, da linguagem. Então, você mudando essa linguagem, esse significado, você também vai alterar a sua representação interna e a sua fisiologia. Tem algumas linhas que trabalham muito com a representação interna. Então, a própria hipnose, a PNL, algumas meditações que vão mudar aqui. Essas imagens que você tem guardadas aí, que você ressignificando, criando novas imagens, você vai mudar a sua linguagem e sua fisiologia. Então, eles estão os três sempre caminhando juntos. E como se isso é possível mudar, num processo de vendas, quando você vai vender algo, o cliente já tem uma trilogia para o seu produto, por exemplo. Ele já criou aquela ideia, eu vou vender essa espada. Ele já criou uma ideia do que é a espada, do preço que ela tem que ter, das imagens. Então, o processo de venda, às vezes, é ressignificar isso. É como você consegue trazer o porquê que essa espada seria melhor. Às vezes, você trabalha na linguagem, fazendo com que ele mude essa percepção, mude essas imagens mentais sobre aquilo que você está trazendo. Né? Show de bola. Eu, por exemplo, Thiago, vendo colchão terapêutico, aquele colchão que faz massagem, né? Então ali tem muita sinestesia ali e tal, né? Sim. A gente trabalha com a parte da saúde, cuidado e tal. Então, eu costumo usar a palavra imagine, né? Sim. Imagine um colchão que tem 9 tecnologias, que cuida da sua saúde 8 horas por noite enquanto você está dormindo, cuidando do que você tem de mais precioso durante o seu sono. Um colchão que tem um controle remoto, você aperta um botãozinho e vira uma clínica de massagem na sua cama. Você chegar em casa e sentir esse relaxamento e dormir melhor e tal, cuidar, tirar aquelas dores. Imagina um colchão que você deita nele, em 10 minutinhos aquela dor nas costas já alivia, você dorme gostoso, acorda bem, vai ter um dia produtivo, bem humorado, vai descansar bem. Enfim, então assim, você joga essas imagens na mente da pessoa, né? E a coisa vai embora, cara. Sim, e aí que tá, a pessoa, quando você está falando isso, a pessoa já está visualizando, já está vendo o colchão, ela já está se colocando naquele lugar. E queira ou não queira, é uma sugestão. Você está sugestionando ali através da sua fala com que ela busque as imagens, referências que ela tem, ela já está. E quando ela está criando essas imagens, também tem o cérebro dela também tá gerando a dopamina ali, né? Porque a dopamina é esse hormônio da motivação, que faz com que você tenha uma ação. Então, o processo de vendas tem muito isso. O quanto você consegue buscar a ação do cliente, que é a ação de assinar um contrato, de efetuar a compra, de passar um cartão. E
E lógico, e um ponto muito importante que eu penso em tudo isso é o quanto a gente precisa também da questão que vai fazer com que a gente tenha resultados maiores a longo prazo, que é a honestidade nesse processo. Porque tem isso também, eu vejo que algumas pessoas, às vezes, quando a gente fala de persuasão, de técnicas de vendas, hipnose, PNL, as pessoas ficam muito presas, às vezes, a alguns preconceitos de as pessoas enganam os outros, elas vão manipular. E é interessante a gente entender que as ferramentas, até Freud tem uma frase que eu acho muito legal, que quando ele começou ali a aprofundar e trazer a psicanálise em alguns congressos e tal, as pessoas falavam, mas não é perigoso, não pode ser perigoso utilizar essa questão de trabalhar o inconsciente das pessoas, algo tão profundo. E ele dizia, do que serviria o bisturi do médico se não fosse afiado? Uhum. E a gente vai pensar, o bisturi do médico é extremamente afiado, ele pode matar? Ele pode salvar uma vida? Sim, depende do uso dele. Assim são técnicas de vendas, de persuasão. Então, tem pessoas que utilizam realmente para enganar, para ser pilantra, enfim, os 171 da vida aí, utilizam as mesmas técnicas que a gente está falando. A questão é o propósito nelas. Então, quando eu consigo criar essas imagens e tal, sabendo que o meu produto é bom, que o meu produto realmente vai resolver um problema, curar uma dor da pessoa, e eu utilizo essas técnicas para que a pessoa tome uma decisão de forma mais fácil, é maravilhoso. Muitas pessoas já fizeram essa pergunta assim, em lugares onde eu estava. A pessoa fala, poxa, então se eu posso hipnotizar, eu posso hipnotizar uma pessoa e fazer ela abrir a carteira e me dar um dinheiro. Eu posso chegar numa balada e chavecar a menina e fazer a menina cair na minha, né, etc. Induzir, o poder mágico da manipulação ali. Então, claro, você pode fazer palavras sugestionar a pessoa, sim, né? Mas você não vai conseguir hipnotizar a pessoa para ela virar lá um robozinho que vai começar fazer tudo o que você quer, porque não funciona assim. A pessoa tem que se deixar, né? Tudo aquilo que fere os princípios, os valores da pessoa, a moral, a pessoa vai, dar um estalo e fala, peraí, não é por aqui, né? Vai notar que tem uma coisa estranha acontecendo. Gente, lembrando que a gente está aqui com esse bate-papo bacana aí do Vender e Vencer, eu gostaria que você se inscrevesse aí no canal, você que não está inscrito, porque os próximos Vender e Vencer, você vai receber a notificação se você clicar aí no sininho, tá? Para você receber essa notificação. Dá um like também aí se estiver gostando da conversa. E aqui na descrição do vídeo vai ter o link para ir para as redes sociais do Thiago, que a gente vai daqui a pouco divulgar aqui. O nosso site institutovenderevencer.com.br para você se inscrever para participar da nossa imersão. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, mas se inscreve no canal, dá o like aí pra gente estar sempre juntos aí, beleza? Thiago, programação neurolinguística, a gente tá falando de hipnose, né? A PNL também ajuda muito, né, cara? Porque é mais uma ferramenta aí de comportamento, de conhecimento humano, das tecnologias do cérebro, né? Eu gosto muito, assim, é desafiador, às vezes, a gente falar de alguns temas, de que algumas pessoas criam esses preconceitos, como você trazia da hipnose, tem muito preconceito, a própria PNL, e até pelos fundadores mesmo da PNL, que trouxeram algumas informações que hoje a gente vê que não são comprovadas. Mas aí você pegar todo um conteúdo, todo um conceito que é extremamente transformacional, que a gente pode utilizar no nosso dia a dia e falar, não, mas ele falou isso, a PNL é pilantragem, é mentira, é demais, né? Eu vejo assim que a PNL na minha vida foi um divisor de águas. Realmente, mesmo já quando eu fui fazer, eu já era psicólogo. E assim, as ferramentas que eu conheci com ela, e linka muito nesses dois pontos que você trazia do Vender e Vencer. Porque você tem as técnicas que te ajudam na conversação, então essa questão de aprofundar na linguística, na sua linguagem, você desenvolver essa linguagem, essa conexão com as pessoas, são essas técnicas para você utilizar com os outros. E também tem aquela questão daquele ponto do interno, que você também desenvolve ferramentas para você se trabalhar, e trabalhar suas crenças, suas limitações, suas habilidades, que eu acho fantástico. Inclusive tem a gente falando dessa questão de interna, né? Tem um livro que eu acho interessante, que até dizem que foi o livro que começou a trazer à tona essa profissão do coaching, né? Que hoje também aí muitas pessoas também, muitos preconceitos com relação a isso. E é um livro do Timothy Galloway, que é o Jogo Interno do Tênis. Que o Timothy Galloway, ele foi um tenista e depois treinador de tenistas. E o que ele percebeu? Que
Depois chega num certo nível técnico o jogador de tênis, então ele treinava jogadores de alto nível e que às vezes os caras iam jogar um contra o outro e que os dois um nível muito parelho, assim, muito bons os dois, tecnicamente falando. E quando chega nesse nível, o que vai trazer a diferença entre ganhar e perder não é a técnica, mas é o emocional. Por isso que ele traz a questão do jogo interno do tênis, porque ele começou a buscar conhecimentos nessas linhas para falar, como que eu consigo ajudar esse cara para lidar com esse emocional no jogo? Porque o jogo às vezes é um jogo muito mais longo, então ele é definido no detalhe, porque tecnicamente os dois são muito bons. Mas como que eu consigo trabalhar esse emocional para o meu jogador ali naquele momento que ele está com um jogador tão bom quanto ele manter o emocional dele ali equilibrado para conseguir ganhar um jogo? Então, a PNL ela traz ferramentas exatamente para que você possa trabalhar esse emocional, desenvolver estratégias como você trazia. A gente traz coisas desde a barriga da nossa mãe, ali a gente está sendo gerado e depois que a gente nasce, o que a gente vai vivendo, vai trazer coisas para a gente. Todos nós temos nossos traumas, nossas dificuldades e você lidar com isso, aprender a lidar, conhecer ferramentas, o que você trazer do autoconhecimento, para lidar com essas inseguranças, com esses medos, vai fazer com que você consiga desenvolver melhor. Então a PNL ela tem esses dois lados, ela consegue trazer ferramentas para você se trabalhar internamente com essa questão da venda, da confiança, não só para vendas, mas trazendo num contexto geral, alguém que é líder, alguém que quer passar por uma entrevista de emprego, enfim, para tudo que é relacionado ao seu comportamento, você vai ter ferramentas para trabalhar internamente. E também tem as ferramentas e técnicas para você trabalhar na interação com o outro. Que é essa parte mais linguística, essa parte da linguagem da PNL. Então tem o metamodelo de linguagem, que é uma estrutura de perguntas profundíssimas ali que você consegue, num processo de vendas, por exemplo, você pode usar tanto na sondagem para conhecer melhor o cliente, como até na condução da venda para quebrar algumas generalizações que o cliente tem, por exemplo, algumas alucinações que ele vai falar, ele tem uma ideia totalmente errada dessa espada, ou desse copo, ou desse microfone. Quando você vai vender, através de perguntas, você conseguir mudar essa percepção dele. Então é fantástico. A parte do rapport mesmo, que se fala muito. Então se você não conhece, nunca ouviu falar sobre rapport, pesquise, que é uma ferramenta fantástica ali de conexão, que é, ao meu ver, um dos pontos principais do processo de vendas. É você criar conexão com o outro. E aí tem uma frase também do Simon Sinek, que é um escritor britânico, que ele diz, vou parafrasear aqui, não vou lembrar no detalhe, mas que ele fala que 100% das pessoas, 100% das empresas são formadas por pessoas, 100% dos fornecedores são pessoas, 100% dos clientes são pessoas. Se você não conhece de pessoas, você não conhece de negócios. Então, essa coisa de você saber criar conexão com o outro, você entender que o processo de vendas nada mais é do que gerar uma relação de confiança, é extremamente assim, importante, e o rapport traz isso, essa conexão, essa forma de desenvolver conexão com qualquer pessoa. Né? O Simon Sinek é daquele livro Comece pelo Porquê. Né? Exatamente. É o Círculo Dourado. Né? Exatamente. Você tem o que, o como, o porquê no centro. Né? Falar em livro, eu estou escrevendo um livro aí, Thiago. Pô, que legal. Estou escrevendo um livro falando sobre gostar e confiar, né? Então, para você vender, você precisa fazer as pessoas te conhecerem, e não qualquer pessoa, você precisa fazer as pessoas do nicho para o qual você pretende atuar, né? Você precisa fazer as pessoas te conhecerem e precisa fazer as pessoas gostarem de você, né? Aliás, te conhecer, gostarem e confiarem em você, né? Então, esse gostar e o confiar aí anda de mãos dadas. Então, se as pessoas gostarem de você, elas vão te ouvir. Mas em te ouvindo, você só vai fazer negócio com elas se elas confiarem em você, né? E essa coisa da confiança na venda é muito importante. E claro, todas essas ferramentas que a gente está falando aqui, a PNL, a hipnose, todas são ferramentas que você pode usar elas a seu favor para fazer, você acabou de falar a palavra conexão, né? A sintonia, né? Você gerar um rapport com a pessoa. Então esse rapport, por si só, também já entra na questão da confiança, do gostar. Total. Lá na PNL a gente tem aquela coisa do auditivo, do visual, do sinestésico, né? Que são as preferências sensoriais que a gente tem. Sim. Então você tem a maioria das pessoas são mais visuais, não é isso? A maioria. Depois você tem um outro grupo de pessoas que são bastante auditivos. Eu, particularmente, sou bastante auditivo. Eu consigo, por exemplo, viajar dirigindo ouvindo um audiobook, consumo bastante conteúdo assim ouvindo e aproveito bastante. Tem pessoas que não conseguem, não conseguem
segurar a atenção só no Sim. auditivo, né? Sim. Já tem aquela pessoa mais sinestésica, precisa sentir, precisa tocar, precisa perceber a temperatura, a textura das coisas, né? Quando a gente sabe disso e começa a entender como a gente utiliza isso, você se conecta melhor com as pessoas. Porque, quer dizer, você está falando com uma pessoa que é extremamente visual, ela tem um grau de visual alto, né? Aí você tá só blá, 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 o cara, você não consegue segurar a atenção do cara, manter a percepção, né? Se comunicar bem. Portanto, não consegue fazer o cara gostar do que tá falando. Né? Ao passo que se você mostrar algo, é mais produtivo, né? Mas como é que eu vou saber isso, né? Como é que eu vou saber se o cara... Às vezes pelo jeito do cara falar se percebe. Sim. Até o jeito, as palavras que se usa, né? A pessoa pode falar assim, eu tô vendo que você é uma pessoa assim, né? Ele usa palavras mais visuais, Sim. né? O auditivo usa palavras auditivas, né? Né, Thiago? Então, quer dizer, você tem que estar mais atento, tem que estar prestando atenção na pessoa que você está dialogando, né? Total. Eu trabalho muito nos treinamentos, eu falo assim, insistentemente, que um dos principais desafios do vendedor, de alguém que está no processo de vendas, é exatamente a questão do estado de presença. Porque a pessoa está aqui, mas ela está pensando o que ela deveria ter feito, ela está pensando no que na casa dela, se esse cara vai comprar, vai vender, não sei. O corpo dela está aqui, mas exatamente pela ansiedade, ela acaba não estando 100% presente, prestando atenção no cliente, observando, ouvindo. Isso faz muita diferença, porque quando você está 100% presente, você consegue perceber isso. Poxa, que palavras que essa pessoa está utilizando? Como que o corpo dela gesticula? Então, geralmente, pessoas mais visuais tendem a gesticular mais, até falar mais rápido, porque muitas imagens passando na cabeça dela. As pessoas mais auditivas são mais medianas, aquelas pessoas mais sinestésicas tendem a gesticular menos e ser mais profundas até na forma de falar. É lógico que a gente está trazendo aqui extremos, todos nós somos os três, mas tem essa predileção. E quando você está 100% presente, acompanhando, prestando atenção, ouvindo, dando importância no que a pessoa está falando, você consegue ter essa percepção do jeito. E aí tá no rapport também, porque vem isso, esse espelhamento, você é uma pessoa mais sinestésica, ela precisa experimentar o produto, ela precisa tocar, sentir. A forma de você vai falar com ela vai ser outra. Se é uma pessoa visual, ela precisa ver o produto, imaginar como que ela vai usar esse produto, a forma de lidar vai ser diferente. Então, eu trago muito nesses treinamentos a questão do estado de presença. Controla a ansiedade, o vendedor é muito ansioso, ele já quer partir para o fechamento, quer vender, respira. Ouve seu cliente, olha no olho dele, entende as reais necessidades dele, vê se você realmente pode ajudar, pode curar uma dor. E o caminho vai ser muito mais fácil, porque estando presente, ouvindo, atento, de verdade, você vai conseguir ter essa percepção, se é uma pessoa mais visual, mais auditiva, mais sinestésica, se ela fala mais rápido, se ela é uma pessoa que fala mais lento, como que ela gosta de ser tratada. Eu até brinco com o pessoal, né? Tem aquela máxima, você tem que tratar o cliente como você gosta de ser tratado. Eu falo, isso é real, pessoal? O pessoal geralmente, sim, tem que tratar como gostaria de ser tratado. Eu falo, então vamos lá, imagina você, vem um cliente visitar você na sua cidade, você fala, vou levar o meu cliente para jantar. E aí você ama a churrascaria. Você fala, vou levar meu cliente na churrascaria. Você chega, leva ele na churrascaria, ele é vegano. Você tratou ele como você gostaria de ser tratado. Então, você precisa tratar na realidade seu cliente como ele gosta de ser tratado. Que é o grande desafio, que é essa coisa de estar presente, de ser atento, ouvido atento. Fazer perguntas também, né, Thiago? Fazer perguntas, observar. Isso faz toda a diferença. Às vezes as pessoas acham que vender é falar, é ter eloquência, é blá blá blá. Inclusive tem uma palavra de vendas que eu particularmente não gosto dela, que é a tal da lábia. Já ouviu falar essa conversa? Já. Não sei o que, fulano é bom de lábia. Já. Eu não sei nem o que é esse negócio de lábia. Desconfio, mas eu sou meio crítico desse termo. Porque, cara, eu tiro por mim, tá? Na medida em que você tenta vender algo pra mim e tiver escrito na tua testa, assim, parece que tá um letreiro piscando, eu estou aqui para vender para você. Cara, quanto mais você se parecer com o vendedor, mais eu fico o pé atrás. Sim. E aí, por eu ser assim, eu às vezes eu penso que as pessoas também são, e eu tendo a não me parecer vendedor, cara, por incrível que pareça. Eu vendo um produto que eu vendo assim num bate-papo, meio que tirando o produto de canto e conversando com a pessoa, observando a pessoa, e aí na hora certa eu encaixo, tá?
Mas assim, sempre tratando a pessoa como amigo. Eu tiro o bonezinho de vendedor, deixo aqui do lado e venho na base da amizade. É claro que não é todo produto, porque cada produto tem uma jornada diferente. Uma coisa é você vender um produto, um artigo de R$10, outra coisa é vender uma coisa de 100 mil, de 10 mil ou de R$1 milhão. Cada um tem um processo diferente, tem uma jornada diferente, uma abordagem diferente, né? Para um produto que eu tenho mais experiência em vender, geralmente eu trabalho nesse formato, cara. Assim, eu procuro bater papo com a pessoa, faço perguntas que não tem absolutamente nada a ver com o produto. Claro que de forma indireta tem, né? Porque você está querendo conhecer a pessoa, entender. Nisso você já está notando se a pessoa está ansiosa, se a pessoa... enfim, você vai captando informações que vão sendo argumentos que depois você vai poder montar, né, com aquelas informações que você está captando, só batendo papo, cara, conversando, entendendo se o cara é casado, a faixa etária, entendendo a necessidade, a dor, enfim. Sim. Então, eu penso que você, fazendo perguntas e ouvindo, é que você vai conseguir compreender o perfil da pessoa e aquilo que eu estava falando, do conhecer, gostar e confiar. Sim. Que esse gostar e confiar tem muito a ver com ouvir, né? Total. Você vai gostar mais de quem te ouve mais. As pessoas hoje são carentes, cara. Que tem de gente carente, que a gente está numa era que a gente tem muita deficiência de atenção, né? Tem muita coisa hoje te chamando a atenção. Hoje você tem desde em casa, né? Você tem Netflix, você tem Amazon Prime, você tem Net, você tem a TV aberta, você tem o celular, você tem o YouTube, você tem todas as redes sociais. Malemar dá atenção para a família, né? Mais todos os problemas que você tem, é loucura, cara. Então as pessoas estão com muito problema de atenção. Sim. Se você, enquanto profissional, enquanto vendedor, você dá um pouquinho de atenção para a pessoa, ela vai te adorar. E às vezes se você perguntar para ela por que ela gostou tanto de você, ela nem percebe que ela gostou de você só pelo fato de você ter parado para ouvi-la. Né? E eu tenho tido N experiências assim, cara, mas muitas mesmo experiências de pessoas. Claro que chega um ponto que você tem que meio que administrar o tempo. Porque tem pessoas que perdem a noção e te aluga, né, cara? O cara, se você deixar, o cara fica 4, 5 horas tagarelando com você, conversando, falando da vida dele e tal. Mas eu já tive muitas experiências de eu estar num cliente, eu ir no cliente e eu ficar 95% do tempo conversando assuntos que nada tem a ver com o produto em si, com a venda em si, e 5% foi o produto em si, e depois que a pessoa ela lembra para que você estava ali, que ela fala... Tá, mas e aí? Você vai fazer como? Você quer parcelar? Você vai fazer à vista? Enfim. Então, a venda é muito essa coisa, né, cara, da interação humana. Então, quanto mais você conhece de tecnologia da mente, conhece de comportamento humano, de alma humana, que é o soft skills, né? Sim. Então aqui a gente fala muito do hard skill e soft skill. Hard skill, né, para quem não está familiarizado com esses termos, hard skill é a parte técnica, é a parte para fora, é a parte do fazer, é a parte prática, né, técnica. E o soft skill é uma parte mais invisível, mais interna, mais para dentro, mais do ser, mais do comportamento. E aí que entra, né, psicologia e tudo aí vai, atitude, né, e aí vem o vencer. Sim. E, cara, faz muito sentido tudo isso. Eu costumo brincar com o pessoal que fala, eu não faço clientes, eu faço amigos. Então. As empresas que eu passei prestando consultoria, eu sempre me tornei amigo dos donos, dos líderes, da equipe. Então, vira e mexe, me chamam para um happy hour, eu tô lá junto com a galera. Mesmo quando eu vendia imóveis, então, me tornava amigo dos clientes, estava realizando um sonho. Eu até brinco, porque no mercado imobiliário existe também muita pilantragem. Existem pessoas mal intencionadas ali no mercado. E eu lembro que eu tenho o mesmo número de celular até hoje, desde que eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário até hoje. E eu lembro que tinham corretores que eram esses que são mais da lábia, como você trazia, da enganação. Ali os caras são... E eu lembro que os caras trocavam de celular a cada 2 meses, porque vendiam um monte pra gente enganando, meio que naquela coisa, falar que tem uma coisa que não tem e tal, e depois sumia. Então... eu acredito muito nisso, na relacionamento, essa confiança, é você conquistar, é você se tornar um amigo realmente da pessoa. Lógico, você não precisa ser o melhor amigo do mundo e jantar na casa da pessoa todos os dias, mas sim de desenvolver uma relação recíproca ali no momento que você está vendendo. Eu também compartilho muitas das vendas que eu fiz, tanto de projetos quanto quando trabalhava com os imóveis.
acontecia muito isso. Era uma boa parte do tempo, 80% do tempo ali, conversando sobre a pessoa, sobre a vida, sobre diversas coisas, criando essa relação, e 20% focado no produto. Faz muito sentido. É isso aí. E agora, vindo para o lado de treinamento, Thiago, me fala um pouquinho sobre como que é o seu formato de treinamento. Você pega o cara que ele é cru de vendas, o cara que é iniciante de vendas e traz ele assim para vir para esse mundo das vendas do início, ou você pega o cara que já é um pouco macaco velho e dá uma reciclada? Como é que você Então, existem as duas maneiras na realidade. Então, inclusive hoje eu faço parte, entrei na sociedade de uma empresa chamada Yasaka, que é uma empresa que já está há 20 anos aí, um pouco mais até, no mercado, desenvolvendo equipes comerciais, e tem um foco muito grande no mercado financeiro. Então, instituições bancárias, cooperativas de crédito, instituições de pagamento. E nessa empresa, então, até eu chegar aqui, eu trabalhei com muitas pessoas, muitos formatos diferentes. E tanto de pessoas que estão começando, como pessoas que já trabalhavam. Então vai depender muito do processo de treinamento. Mas que nem eu desenvolver um treinamento chamado Neuropersuasão, até na época da pandemia, que eu fazia turmas online ali, que o público principal eram empreendedores. Então você vê que pessoas que ou tinham um pequeno negócio, ou queriam começar, ou já estavam num certo nível, mas no treinamento em si, eu trago técnicas desde o início do processo de vendas, essa coisa básica da conexão, até técnicas profundas de influência, até o processo de negociação e fechamento. Então é possível uma pessoa totalmente leiga conseguir acompanhar, como alguém que já tem uma visão de vendas, uma experiência, conseguir ter resultado também através dessas técnicas. Até porque, como a gente falava até antes de começar, muitas vezes o vendedor acaba não investindo muito no contexto geral. Os vendedores, muitos não investem nessa questão de conhecimento de vendas. Tanto que eu vi muito isso no curso mesmo. Eu abri as turmas e, como eu falei, a maioria das pessoas que vinham eram pessoas que estavam empreendendo, abrindo um negócio, queriam abrir um negócio, tal. Viam poucas pessoas que trabalhavam como vendedor em uma empresa, por exemplo, nesse processo de desenvolver. Então, é algo que pode agregar demais, porque você, 20 anos aí, você vê cada curso que você faz, cada livro, você tira alguma coisa que às vezes uma coisa que você tirou daquele livro ali, que você aplicou, fez toda a diferença. Então, eu trabalho tanto com pessoas no processo inicial ali, como as pessoas mais avançadas, até porque vendas é relacionamento. E o que a gente faz desde que a gente nasce é se relacionar. Então, mesmo que a pessoa seja mais crua com relação a vendas, é só mudar uma mentalidade para ela, que o que ela já faz, a gente já vende. Se a gente olhar aqui nessa sala, todo o nosso entorno foi resultado de uma venda. Eu costumo até brincar, inclusive a gente, né? Teve uma negociação, o pai e a mãe ali, né? Rolou uma ideia ali, estamos aqui. Né? Então, de qualquer forma, a gente está o tempo inteiro convencendo e sendo convencido. E quando a pessoa entende isso, que vender não é ela mudar uma chave, e é simplesmente ela continuar se relacionando, então não tem a pessoa é muito mais experiente em vendas ou menos. O que vai diferenciar é a questão do conhecimento técnico do produto, do mercado, que essa falta de experiência pode interferir bastante. Mas as técnicas elas servem para todo mundo no contexto de liderança, enfim. Essas técnicas que a gente trabalha em vendas, elas é para a vida. Eu, inclusive, acho que isso a gente deveria trazer para a escola, essa questão dessa comunicação, de você conseguir transmitir uma ideia. Porque vender é isso. Poxa, como eu consigo transmitir uma ideia com eloquência, uma ideia a influenciar uma pessoa a mudar a sua visão? É isso que eu trabalho muito. E na Yasaka a gente tem esse foco muito no mercado financeiro. Então a gente trabalha muito com as lideranças do mercado financeiro, com o pessoal do comercial mesmo, que tem esse contato com o cliente, né? Gerente de contas, PF, pessoa jurídica. E muito nesse desenvolver, só que é um programa, a gente não vem com um treinamento. A gente trabalha com um programa de evolução de resultados. Porque a gente acredita que quando você chega a se dar um treinamento, o pessoal, legal, tive o treinamento, ok, guardou a apostila, um ou outro vai pegar novamente. Agora, quando você faz um programa que você vem, você determina o que você vai buscar de resultado,
e aí você trabalha com a liderança, a liderança vai acompanhar esse projeto com a equipe, aí você treina a equipe vai para campo para testar as técnicas, aí você vem, faz um novo encontro com a equipe para tirar dúvidas, para revisitar as técnicas, para aprofundar esse conhecimento, é aí que você consegue gerar resultado, aquela questão da educação continuada, né? Então a gente trabalha muito nesse conceito. Exatamente. Tem um artigo que eu escrevi, depois virou um vídeo também, tá até nesse canal aqui o vídeo, chama Vender é como oferecer banana para macaco. Por que acontece? As pessoas têm aquele conceito antigo, Thiago, de que vender é você, igual eu tava falando, lábia, né? É o blá blá blá, é o persuadir, é convencer a todo custo. Ontem mesmo eu tive uma experiência de uma pessoa que me ligou do nada, um tipo de um spam, e a pessoa me ligou oferecendo alguma coisa para economizar combustível, né? E ela, em vez de perguntar para mim se eu tenho carro, quantos carros eu tenho, se eu estou preocupado com o custo do combustível, se eu rodo muito, enfim, fazer perguntas para definir se eu sou ou não um perfil de cliente que pode se encaixar na solução que ela oferece. Se eu tenho a dor ou a necessidade daquilo que ela oferece. São as duas alavancas, né? Sim. Então, tudo você trabalha o quê? Dor versus prazer. Então, assim, tudo que a gente faz na vida, tudo, 100%, ou você está fugindo da dor ou você está buscando prazer, tudo, 100%. Então, o seu produto que você vende, primeira coisa que você precisa saber, quando você está oferecendo seu produto, você está fazendo para o seu cliente evitar a dor ou você está proporcionando um prazer? Quer dizer, uma pessoa que vende um pacote de viagens é o quê? Está vendendo sonho, está vendendo prazer. Já uma pessoa que vende um plano de saúde, está evitando uma dor. Ninguém compra um plano de saúde, nossa, meu prazer... Um desejo de... Não, ele está querendo evitar uma dor, não é isso? Então... a pessoa me ligou oferecendo alguma coisa disse que é para economizar combustível, ficou insistindo, e eu não me conectei nem um segundo com aquilo. Sim. Eu falei, graças a Deus, por enquanto a gasolina caiu aí R$2 o litro, ótimo, né? Esperamos que fique assim por um bom tempo, né? Não sei até quando, mas de toda forma, eu tô tranquilo com isso, não tá me incomodando, tá de boa. Hoje eu não investiria em nada para falar, vou economizar 30% de combustível. Claro que se eu economizasse não seria ruim. Sim. Mas nada que vá me persuadir a ir atrás de alguma coisa nesse sentido, de repente fazer um gasto para no longo prazo absorver esse retorno. Então, só me veio agora isso porque foi o caso mais recente que me veio de alguém tentando me vender alguma coisa com o qual eu não me conectei. Ele não estava oferecendo banana para macaco, ele estava oferecendo talvez sei lá, um prato de farinha para o macaco. Ele não se interessou, não se conectou. Então, essa coisa da pessoa achar que vender é enfiar a goela abaixo, né? Você dá um pisão no pé do cara, quando ele abre a boca, você enfia a goela abaixo, né? A empurroterapia que a gente chama, cara, não tem nada a ver com o mundo das vendas, cara. Sim. Então, e essa visão de que vender é você convencer, vender é fazer o cara mudar a mentalidade. Claro, de alguma forma você muda no sentido que a gente estava falando agora há pouco, sim, no sentido de você ajudar a pessoa a ressignificar, ajudar a pessoa a entender o valor, ajudar a pessoa a compreender de que forma que você está conseguindo ajudar ela a tomar a decisão, nesse sentido sim. Mas não você, por exemplo, se você tentasse me vender agora, por exemplo, uma máquina de costura, cara, se ela valer, não sei quanto vale a máquina de costura, R$1.000, se você me vender por R$10, provavelmente eu não vou querer. Porque não tem nada a ver, eu não tenho o menor interesse numa máquina de costura. Sim. Né? A não ser que eu fosse dar de presente para minha mãe, ou se eu já tivesse alguém que quisesse comprar por 10 vezes mais caro e fazer por um investimento, por uma negociação, mas o produto em si não me interessaria, né? Então, como é que você vai ficar tentando vender uma coisa para a pessoa que aquilo não vai resolver ela no sentido de trazer o alívio de uma dor, sim, e nem está também proporcionando um prazer. Ela não enxergou nenhuma dessas coisas. Não deseja isso. Não deseja. Então, por que muitas pessoas têm um preconceito com vendas? Porque a pessoa acha que tem que chegar em alguém e como se você fosse fazer uma lavagem cerebral na pessoa, né? Como se fosse... E não tem nada a ver, né, Thiago? Você precisa realmente ajudar a pessoa naquilo que ela já quer, né? Por isso que exatamente por isso que as pessoas acabam criando esse preconceito de vendedor, de vendedora. Tanto que o pessoal até brinca, né? Quando
A mãe tá querendo arrumar um trabalho pro filho, ela começa a falar com os amigos, pô, meu filho tá precisando de um trabalho, se tiver alguma coisa, avisa. Pode até ser vendedor. Aquela coisa de, poxa, a pior das profissões muitas pessoas veem, porque tem aquela percepção, falava da trilogia da mente, né? A forma que criou a interpretação do vendedor é aquela pessoa chata, insistente, que fica oferecendo. E aí muitas pessoas, exatamente por isso, têm dificuldade de treinar, de se desenvolver em vendas. Então a pessoa vai começar a empreender. Eu vejo isso, por exemplo, muito no mundo da saúde. Venho da psicologia, então eu vejo psicólogos, psicólogas, fisioterapeutas que vêm com esse desejo de cuidar do outro e se especializam, e quando vão trabalhar, terapeutas, têm dificuldade de se vender. Porque tem uma visão, um significado de vendas, que vendas é ruim, é chato, é uma pessoa chata, é insistente, e tem uma extrema dificuldade para isso. Por quê? Porque não entendem que venda não é isso. Venda é se relacionar. É o que você trouxe, é conhecer o outro, é entender a dor, como que eu posso curar essa dor, ou entender o desejo e como que eu posso realizar o desejo dessa pessoa através do meu produto, do meu serviço. E volta, é relacionamento, a coisa fica leve, fica gostosa, a pessoa vai agradecer. Se você lembrar de várias coisas que você tem hoje na sua vida, você comprou um carro. Você comprou porque um vendedor te vendeu. E você fala, pô, que legal, é um carro que você anda, que você gosta. Então tudo que você tem ali foi o resultado de uma venda. E o que a gente não curte? A gente adora comprar. A gente não gosta que vendam pra gente. Então quando alguém fica insistindo tal. Agora quando uma pessoa tem essa visão mais consultiva, de te ouvir, de te entender e trazer a melhor solução pra você, você é extremamente grato. Por isso que eu falei que eu tenho esse jeitão de não me parecer vendedor. Uhum. Eu converso com a pessoa tirando esse estereótipo do vendedor. Eu não fico me comportando do tipo, estou aqui para vender algo para você, para ganhar uma comissão. Né? Então eu procuro sair desse estereótipo e vir pro lado do bate-papo, de uma coisa mais informal, fazendo perguntas, vindo para um lado um pouco mais pessoal, me interessando pela pessoa, fazendo perguntas para a pessoa, né? Que a gente sabe que o interessado é interessante. Você se torna interessante para a pessoa na medida que você se interessa por elas, né? Pela pessoa. Então, a venda vai muito para esse lado. Você ouvir a pessoa, se interessar por ela, bater um papo tal, e tirar essa coisa de vendedorzão da reta, igual você falou. As pessoas adoram comprar, mas não gostam que vendam para ela. Olha que interessante. Quer dizer, quem é que agora não gostaria de ter um cartão de crédito lá ilimitado para ir ao shopping e passar o dia inteiro gastando? Todo mundo queria, cara. Quem é que não quer uma coisa dessa? No entanto, por que então é difícil vender, entre aspas? Por que existe dificuldade para vender? Porque você não vê a pessoa voltando da rua, voltando do shopping ou da avenida falando, olha aqui a blusa que me venderam. Olha a bolsa que me venderam, olha o carro que me venderam. Não, o cara fala o quê? Olha a blusa que eu comprei. A mulher fala, olha a bolsa que eu comprei. Por mais que, de repente, ela nem estava pensando em comprar naquele momento, mas de alguma forma teve uma pessoa que estimulou a compra, né? Estimulou aquela venda, né? Mas ela sempre fala que ela que comprou. Então, quando eu bato papo com o meu cliente, eu deixo ele leve, livre, solto, sem eu me parecer vendedor, e no processo eu vou sutilmente encaixando, né, a necessidade, a dor, vou trazendo para o fechamento, a pessoa não tem a sensação de que eu estou vendendo para ela, tem a sensação que ela está comprando, né? Sim, total. A decisão é dela, né? Exatamente. A gente está caminhando aqui para o final dessa conversa, Thiago. A gente estava falando do treinamento, né, cara? Então, assim, quando o vendedor ele treina, a gente faz muita. Quando a gente fala de treinamento, não tem como não fazer analogia com o esporte. Sim. Né? Tem até aquele cara do basquete, o Mão Santa, né? O Oscar, né? Sim. Eu vejo entrevistas dele onde ele falava que de manhãzinha, cara, o cara já treinava. Quando os outros estavam acordando, o cara já tinha feito não sei quantas cestas, cara, quantos arremessos. Então, assim, o treinamento é algo, assim, poderosíssimo, né? O treinamento, a gente costuma falar no nosso segmento aqui, se visitar, vende. Se treinar, fica bom. Se visitar, vende. Então, assim, quanto mais você visita, mais você está treinando. Quanto mais você treina, mais você fica bom. Quanto mais você fica bom, mais você ganha confiança. E tem aquele acrônimo do CHA. Sim. Não sei se você já ouviu falar esse, né? O CHA, que é o conhecimento, habilidade e atitude, né?
Então você vê o conhecimento que vem para o hard skill, que é você conhecer seu produto, conhecer seu segmento, conhecer seu mercado, conhecer o seu cliente, né? As técnicas de vendas, etc. Depois vem a habilidade, que é quando você põe esse conhecimento em prática e você fica habilidoso em praticar isso. Sim. E aí vem a atitude, que aí vem a parte mais subjetiva, que é o soft skill, que é aquilo que a gente estava falando, ou seja, duas pessoas que são tecnicamente muito preparadas, que têm assim, um conhecimento profundo, têm uma vasta experiência, mas que um está, de repente, num estado de espírito melhor, por um pouquinho esse aqui vence. Né? Duas pessoas de nível muito elevado, né? Tá ali pau a pau, mas se um deles estiver um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais ansioso, um pouquinho mais chateado com alguma coisa, né? Ele vai perder em performance para aquele outro que está mais leve, que está mais com a energia, está mais empoderado, não é isso? Total. E essa atitude é de extrema importância, porque é decisão, né? Você vai... Não adianta, a gente falava no início de pessoas que têm muita habilidade, até o talento, mas que o talento ele te leva até um determinado nível. Depois, se você não vai buscar, treinar, desenvolver, está muito ligado com essa atitude. O que adianta você ser... Você estava trazendo a questão da visita. Então, você treina, estuda, conhece, mas não visita. Migão, não vai ter venda. Né? Então, essa atitude... Aí entra naquilo... Lá no começo a gente estava conversando de esforço, né? Exato. Aí entra na parte do esforço. Não tem... Né? Não tem como. Eu tenho ensinado o pessoal a praticar uma coisa que eu passei a chamar de AGAP. Né? Eu que inventei esse acrônimo aí. O que acontece? Se a gente for vir para a física quântica, a gente vai vir para aquela parte da frequência, da energia, que tudo é frequência, né? Tudo é energia. Né? Que aí entra toda a parte de atitude, tem a ver com isso. Você está num bom estado emocional, você está num bom estado espiritual, você está numa frequência positiva. Né? Então esse AGAP são 5 frequências que eu estimulo as pessoas a praticarem desde a hora que acorda, cara. Né? Esse AGAP são, né, AGAPP, AGAP, né? Esse primeiro A é a de amor próprio. Sabe, o cara, eu costumo perguntar até para meus filhos, eu falei, aí, você já se amou hoje? Né? A pessoa ter autoestima, né? Olhar no espelho, se gostar, sabe? Se sentir bem consigo mesmo, autoestima, se amar, né? Esse primeiro A. Depois vem a gratidão. Cara, gratidão é um negócio poderosíssimo, né? Só de você acordar e você abrir os olhos e você saber que está vivo, né? Saber que você está vivo aqui e agora, e quantas coisas boas já estão acontecendo só de você ter acordado, de você ter mais uma oportunidade, mais um dia, né, que começa, e sentir gratidão. Quando você agradece, você joga para o universo uma coisa de que me dá mais, porque eu estou gostando. Sabe, assim, em vez de reclamar, né, você está grato pela vida. Gratidão é uma coisa poderosíssima e que vai te alçar para voos maiores, né? Depois vem o outro A, que é o A de alegria. Sentir alegria mesmo. Às vezes você não está com muita motivação para estar alegre, mas você que é de PNL, você sabe que se você abre um sorrisão, você estimula o seu cérebro, né? A fisiologia, né? Sim. Você estimula, você manda um recado para o cérebro do tipo, olha, tá tudo legal, tá tudo bem. Sim. O cérebro vai produzir a serotonina, a dopamina, a endorfina, os hormônios do bem-estar. E aí meio que você... parece que o dia está mais acinzentado, mas de você abrir um sorrisão, até que meio forçado, por que não? Não tem problema, você abre um sorriso forçado e as coisas fluem melhor, né? Sim. Então, a alegria. Depois vem o perdão. Você estava falando de constelação familiar, cara, o que tem de pessoas que têm a vida travada, cara, por conta de falta de perdão, em vários níveis. Às vezes a pessoa fala, não tem nada contra ninguém. Será que não tem mesmo? Né? Será que não tem mesmo? Eu tive essa experiência, cara, de problema com meu pai. E é muito comum. Sim. Eu e a torcida do Flamengo todo. Então, assim, problema com pai, problema com mãe, de mágoazinha lá do passado, coisa que ficou um pouquinho lá debaixo do tapete. Mas quando você vem por exemplo, numa imersão como a Vender e Vencer, você vai trabalhar isso, tá? Então, perdão e, por fim, sentir uma sensação de paz. Você pode fazer meditação, por exemplo. Né? Dá uma paradinha durante o dia, pega de manhã, pega antes de dormir. Hoje em dia no YouTube está lotado de um monte de tipos de áudios, né, que você põe no ouvido, faz uma meditação, não demora muito, é 2 minutos, é 5 minutos. Sentir uma sensação de paz, vir para a plenitude, vir para
para um estado assim de plena atenção plena, né? Essas frequências, quando você pratica, né? Então esse agape, né, que eu estava falando, você pratica isso, você começa a trazer para o seu corpo todos os dias, para sua mente, uma frequência positiva, para você vir para um estado positivo, para você ter atitude de vencedora, né? Que são esses soft skills. Então, isso que eu gostaria de deixar de mensagem final para esse episódio de hoje do Vender e Vencer, porque às vezes a pessoa pensa que vender é só isso, né, cara? Sim. É saber do produto, é falar, é lábia, é não sei o que, é persuadir, é não sei o que, técnica de venda. Tudo isso faz parte, a técnica de venda. Sim. Mas igual a gente estava falando desde o começo, a técnica ela tem um peso aí de 20%, 25%, cara, estourando 30%, né? Mas o que manda mesmo, que comanda mesmo é o seu estado de espírito, é você como pessoa, é a sua atitude, é a sua desenvoltura emocional, que é o soft skill, né? Sim, é o jogo interno das vendas. Jogo interno, gostei dessa, o jogo interno das vendas. Exato. Tiago Beltrán, então, que esteve com a gente aqui. Tiago, se o pessoal que está nos ouvindo quiser te conhecer melhor, seu trabalho, onde que vai te achar com facilidade? Você está no Instagram? Estou no Instagram como Thiago Beltrán, Thiago com TI, sem H, Thiago simples. Thiago Beltrán, então B-L-T-R-A-N. Vai estar aqui @ Thiago Beltrán, vai achar lá. Vai estar aqui na descrição, tá, pessoal, desse vídeo. Thiago Beltrán, lá pode te mandar um direct. Se tiver alguma dúvida, quiser falar, pô, Thiagão, eu queria uma dica, sei lá, de livro, alguma técnica, eu tenho... Enfim, eu adoro ter essas trocas, acho que é muito rico quando a gente pode contribuir com alguém e a gente sempre tá aprendendo, então se alguém quiser me chamar, tirar uma dúvida, enfim, estou à disposição aí para me chamar no direct lá que a gente conversa. Quiserem também contratar para sua empresa, falar, pô, eu quero desenvolver minha equipe, enfim, tiver alguma dúvida, pode me chamar lá também que a gente conversa. Segue o Thiago aí, pessoal. E não esquece de seguir também o Instagram aqui do podcast, que é Podcast Vender e Vencer, tá? @Podcast Vender e Vencer lá no Instagram. E se você chegou até aqui no final desse vídeo, obrigado por ter nos acompanhado, nos aturado até aqui, mas por favor, se você não está inscrito ainda, se inscreve no canal, dá um joinha aí, comente, compartilhe, aperte o sininho, são 5 coisas que eu tenho que fazer no YouTube. Tá bom, pessoal? Thiago, brigadão pelo seu tempo aí, cara, por ter vindo aí trocar essa ideia com a gente, ter se compartilhado conosco esse conhecimento vasto que você tem aí de PNL, de programação neurolinguística, tanta coisa boa aí. Espero que a gente se veja mais vezes aqui para em breve te convidar para a gente falar mais, cara, de tudo isso aí que é muito bem-vindo. Vamos fazer umas parcerias. Eu que agradeço muito o convite, enfim, foi um papo que passou tão rápido que eu nem percebi aqui, a gente se empolga. Por mim a gente fica falando o dia inteiro, acaba se empolgando, mas foi maravilhoso. Fico muito feliz com o convite mesmo. A gente acaba se conectando com pessoas parecidas, né? Então a gente se conheceu no curso lá, foi muito bom, tô muito feliz de estar aqui. Cara, sempre que convidar, estaria à disposição aí pra gente bater um papo como esse. Perfeito. A gente nem falou de storytelling, né, cara? A gente tava fazendo o curso de storytelling e quer contar histórias para poder vender mais, mas não vai faltar oportunidade. Thiago, mais uma vez, obrigado, cara. É isso aí, pessoal. Vender e Vencer com o Thiago Beltrán. Valeu. Um abraço e até mais. Tchau.